Hã? Tá gravando? Pra mim caiu aqui. Pronto, voltou. Vamos entrar aí de novo. Caiu, sei lá o que aconteceu aqui. Mas vamos voltar. Boa noite, irmã Schiller. Boa noite, irmã Beth, novamente. Tinha caído a live aí, mas agora a gente está voltando. Vai entrando aí pra gente começar. Fazer uma live aqui pra gente compartilhar da palavra junto. Irmã Pina, boa noite. Irmã Maria, boa noite. Rosenaia, boa noite. Boa noite. Irmã Ivone, boa noite. Todos que estão entrando aí, já pega a Bíblia aí, quem tiver com Bíblia, para a gente compartilhar aqui da palavra. Mateus capítulo 21, versículo a partir do 6 ao 9. Um abraço para Cuiabá, já mandei vários abraços aí. Mandei já para Cuiabá, para Mato Grosso, para a família Almeida. Deus abençoe vocês. Mampina, estamos orando, Mampina. Essa madrugada aí a gente esteve no SOS, oramos por vocês, família de vocês. Estamos aí em oração. Vamos passar por tudo isso, em nome de Jesus. Estamos passando e vamos passar, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Boa noite, Dona Nelma, minha mãe. Vai entrando aí, pessoal. Mateus capítulo 21, o versículo 6. Hoje, domingo de Ramos. E eu vou falar sobre essa partezinha aqui de quando Jesus ele vai entrar em Jerusalém. Oi, irmã Beth. Oi, Gui. Vai entrando aí, pessoal. Tudo ao vivo. Hoje já tivemos lá de plantão na igreja, depois tive um compromisso ministerial. Por isso que eu encerrei o atendimento mais cedo lá, mas estamos aqui agora. Estava sentindo no coração de fazer uma live hoje. Ia fazer mais cedo, não deu, devido aos compromissos, mas estamos aqui agora. Bom, então vamos lá. Já deu para entrar quem tinha que entrar, quem se juntar depois. Vai ficar gravado também, quem assistir depois. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá então, Mateus capítulo 21, versículo 6 em diante, até o 9. Hoje é o domingo de Ramos, e aí a gente vai falar dessa partezinha aqui de quando Jesus entra em Jerusalém e o povo recebe ele. E assim tem que ser a gente também, né? Receber Jesus não apenas num dia festivo, num dia de celebração, mas receber Jesus na nossa vida verdadeiramente
E aí vai ter a segunda partezinha, né? Não vai ser longo não, mas que a gente vai ver que temos que vigiar, pessoal. Vigiar ainda mais em tempos difíceis como a gente vive, nós temos que vigiar para que nós não viremos o lado, né? Hoje nós estamos do lado de Jesus e muitos acabam virando para o outro lado. E tem um motivo por causa disso, nós vamos ver aqui na live de hoje. Então, Mateus 21:6 vai dizer lá: indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Então aqui o povo recebia Jesus com festa, porque tinham visto os milagres, as maravilhas. E aí quando Jesus então decide voltar e entrar em Jerusalém, o povo começa a fazer festa. Assim tem que ser a presença do Senhor na nossa vida, pessoal. Independente do que a gente venha passar, das notícias, dos apertos, que isso acontece na nossa vida, nós temos que aprender a sempre receber o Senhor com festa, com alegria. O nosso Deus é um Deus tão vivo, poderoso, um Deus de milagres, e que nós não podemos perder essa alegria na nossa vida. Pelo contrário, assim como um dia nós tivemos a alegria de recebê-lo como o único suficiente Salvador, nós temos que permanecer, continuar recebendo Jesus, permitir que Jesus entre na nossa vida, não apenas nos tempos difíceis ou nos tempos de maravilhas, como aquele povo estava recebendo, mas permitir que Jesus ele entre na nossa vida todos os dias, clamar ao Senhor, receber o Senhor como aquele povo fazia, com grande festa, receber a palavra com festa, receber cada pregação que a gente participa com festa, receber o nosso dia a dia, a nossa comunhão com Deus com festa. Tem muita gente que está perdendo isso. Muita gente que um dia recebeu Jesus com festa, com alegria, entregando, reconhecendo Ele como Salvador, e hoje já não faz mais assim. Pessoas que, e não é só questão de frequentar a igreja, mas pessoas que já não sabem mais o que é a presença do Senhor, já não sabem mais o que é receber Jesus. E nós temos que voltar aquele temor para voltarmos à festa e ver o que tem causado na nossa vida. Porque nós vamos ver que essa mesma multidão que recebia Jesus com louvores, com toda a força, com todo o vigor deles, foi o mesmo povo que depois pediu para crucificar Jesus. Então nós temos que ser vigilantes para que ninguém faça a nossa cabeça, para que as circunstâncias não façam a nossa cabeça, muito pelo contrário, mas para que nós possamos continuar recebendo e tendo o Senhor com festa em nossa vida, como aquele povo. Eles tiravam as vestes, tiravam os ramos, colocavam para Jesus passar, preparavam um caminho para ele, porque Jesus estava entrando em Jerusalém. Nós temos que ter esse cuidado. Receber o Senhor com toda alegria no nosso coração e não servir a Deus com tristeza ou por aquilo que a gente passa. Tem muita gente aí nessa pandemia que está ouvindo cada coisa que não deveria estar ouvindo, está vendo cada coisa que não deveria estar vendo, porque está tirando os olhos de Jesus. Não faça isso. Continue recebendo Jesus com festa, com alegria no seu coração. Continue se entregando, continue comemorando cada dia que você acorda, que você levanta. Continue festejando, mesmo com todas as lutas, pois o Senhor está contigo. O Senhor diz, aqui em Mateus mesmo, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não tem motivo para a gente perder a nossa alegria de receber o Senhor. Não tem por que nós deixarmos com que as situações ou as pessoas façam a nossa cabeça e abandonar a nossa fé. E aí nós temos que assumir a responsabilidade para nós, porque o Senhor tem tudo que a gente precisa. O Senhor Jesus, Ele tem salvação, Ele tem cura, Ele tem alegria. O Senhor preenche o nosso vazio, o Senhor preenche o nosso coração, Ele consola a gente nos momentos difíceis, mas para isso, volta a insistir nesse quesito aqui, nós temos que continuar recebendo o Senhor com festa. Muitos começam bem e depois param de servir a Deus, já não oram mais, já não buscam a mais, já não tem mais a presença da salvação. E nós temos o exemplo do rei Davi, que Davi pediu: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Esse povo estava tão feliz, alegre, recebendo Jesus, preparando os ramos, o caminho para Jesus entrar em Jerusalém, e fizeram aquela festa. Só que depois, lá na frente, o mesmo povo que recebeu Jesus
vai pedir a crucificação dele. Aí lá em Mateus capítulo 27, versículo 20, nós vamos ver por que essa mudança aconteceu. E é isso aqui que nós temos que ficar atentos, principalmente em momentos difíceis como a gente está vivendo hoje. Mateus capítulo 27, versículo 20. Olha só, o mesmo povo que recebeu Jesus com festa, com louvores, foi o mesmo povo que pediu para que ele fosse crucificado. Porém, tinha um porquê nisso tudo. Jesus já estava preso, Jesus foi levado diante do Pilatos, e aí Pilatos começa a falar com o povo, que não tinha acusação contra ele, mas olha só, o versículo 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram, presta atenção nessa palavra, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Sabe qual o problema? Muitas vezes nós, que servimos a Jesus, nós deixamos os outros ou as circunstâncias fazer a nossa cabeça. Veja o que a Bíblia diz, que os príncipes dos sacerdotes e dos anciãos persuadiram. O que é persuadir? Convencer. Aqueles homens convenceram a multidão que tinha recebido Jesus com festa para que agora pedisse a soltura de Barrabás e matasse Jesus. Irmãos, isso é terrível. E quantos cristãos estão aí persuadidos com os noticiários? Não tem cura, não tem jeito, eu acho que vai morrer. Quantos estão sendo convencidos, persuadidos por conversas de WhatsApp, videozinhos de WhatsApp que você não sabe de onde veio, quem falou, de onde vai, e fica acreditando em um monte de profecia que não é bíblica, e a sua cabeça começa a ficar confusa, porque você está sendo persuadido. Outros foram persuadidos pelas circunstâncias, porque começaram a olhar para o homem e começou a se convencer que não vale a pena estar na igreja, não vale a pena mais servir a Deus. Essa pessoa está perdendo o juízo, e nós temos que se cobrar, pessoal. A salvação ela é individual. Aquela multidão ela foi persuadida, convencida para que pedisse a soltura de Barrabás e matasse Jesus. E quantos cristãos estão sendo persuadidos pelas lutas, pelos problemas, achando que Jesus não faz mais milagre, achando que Jesus já não cura, achando que Jesus está nem aí para ela? Para com essa história. Lembra que nós falávamos agora? Continue recebendo Jesus com festa, com alegria. Continue preparando o caminho para o Senhor. Você pode estar na pior fase da sua vida. Você precisa continuar recebendo a Cristo como o Rei da sua vida, como seu Senhor. E não deixar nem com que pessoas ou situações te convençam do contrário. Você tem que ter a certeza de que Ele é Senhor, Ele é o Rei da sua vida, o teu Salvador, e não deixar isso mudar. Pode vir pandemia, pode vir crise financeira, pode vir problema sentimental, conjugal, familiar, pode vir um monte de linguarudo falando de você, falando da sua fé, muita gente questionando. Você não pode se deixar ser persuadido, convencido do contrário, de abandonar Jesus, seja por escândalo, ainda que você tenha visto escândalo, ainda que você tenha visto pessoas abandonando a igreja, abandonando o Senhor, fazendo coisa errada. Você precisa ter a certeza, a convicção de quem é o Senhor da sua vida, e não receber Jesus como muitos fazem agora na Semana Santa. Chega a Semana Santa, se consagram, jejuam, alguns não comem carne vermelha, outros ficam o dia todo orando. Não estou falando que isso é errado não, pelo contrário, mas não adianta receber Jesus só uma vez com festa e depois deixar com que os problemas te persuadam. Você tem que ficar firme nas palavras que o Senhor tem te dado e não deixar ninguém te convencer do contrário. Se o Senhor fala que perdoa os seus pecados, você tem que ter essa certeza. Se o Senhor fala que tem uma vida abundante, você tem que ter essa certeza. Se o Senhor fala que te ama de uma tal maneira que entregou a própria vida por você, você tem que ter essa certeza. Não deixe com que ninguém te persuada do contrário, ninguém te convença do contrário. Voltando aqui, a multidão que recebeu Jesus com festa, com alegria, agora era a mesma multidão que se deixou ser convencida pelos príncipes dos sacerdotes a abandonar, a crucificar, a matar Jesus e soltar Barrabás. Veja se você não tem sido persuadido. Volto a dizer, pelos noticiários, você fica vendo tanta desgraça, daqui a pouco já não acha que tem mais solução. Começa a ouvir tantas pessoas ruins, começa a ficar dando atenção a tantas coisas mentirosas, daqui a pouco você acha que tudo isso é verdade. Não, verdade é uma só, que é Jesus. Lembra do que Paulo diz ao povo de Gálatas, capítulo 1, versículo 6? E tudo isso aqui, pessoal, que eu estou pregando, não é nenhuma novidade não. Por isso que eu falei,
Vamos só compartilhar de uma palavra. Eu estava querendo compartilhar, não sabia nem o que eu ia compartilhar até então, mas aí veio no coração essa palavra hoje e eu queria compartilhar com vocês. Não deixa ninguém te persuadir do contrário, não deixa ninguém te convencer do contrário. Muitos estão abandonando Jesus, muitos estão abandonando a fé, muitos estão abandonando as promessas, muitos estão abandonando a igreja porque estão se deixando persuadir, ser convencido por pessoas que não querem saber de Jesus. Vigia com isso. Gálatas, capítulo de número 1, versículo 6. Muito conhecido, né? Mas vamos lá então. Gálatas, capítulo 1. Cadê o Gálatas aqui? Pronto. Capítulo 1, o versículo 6. Olha o que Paulo diz aqui. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha só. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Por isso você tem que vigiar, para ninguém te convencer do contrário. Evangelho é um só, é o que está na Bíblia, na Escritura Sagrada. Não existe evangelho mais santo, não existe evangelho de revelação individual. O Senhor pode sim dar uma direção, mostrar, existe o dom do conhecimento, da revelação. Mas outro evangelho, vigie com isso, pois são evangelhos que inquietam, vêm para transtornar. Você não pode se deixar persuadir por nenhuma conversa furada que não esteja na Bíblia Sagrada. E aí pode ser a área qual for da sua vida, pode ser o problema qual for, a situação qual for. Paulo estava dizendo para o povo de Gálatas, como que vocês tão depressa passou por o Evangelho de Cristo para outro. E olha só, voltando aqui ao 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Tem gente que usa o Evangelho para transtornar o próprio Evangelho. Cria o próprio Evangelho segundo a si mesmo. Irmãos, não caia nisso. É o Espírito Santo que revela pela palavra, não fica de conversa furada. Não mande crucificar Jesus, não saia da presença de Jesus, não deixe de receber Jesus. Desculpa ser repetitivo, mas a mesma multidão que recebeu Jesus com festa, era a mesma multidão agora que por ser convencida estava pedindo para que matasse Jesus. E às vezes nós temos que ver se isso não está acontecendo conosco. Se não estamos abandonando o Evangelho, porque as coisas ou pessoas estão nos convencendo de que existe outra coisa, um Evangelho mais santo, mais puro, ou porque Deus mostrou algo. Para com isso, está tudo aqui. Ó. A Bíblia também diz que antigamente Deus falava de muitas maneiras aos seus, porém agora ele fala pelo Filho. O que é o Filho? João 1, é o verbo, é a palavra, Jesus é a palavra. Então, coloca isso no seu coração, não saia das promessas do Senhor. Não saia da igreja, não só a igreja física ali, não saia da presença de Deus, não deixe com que Jesus seja crucificado novamente na sua vida, porque um dia você se entregou a Ele, se não se entregou, se entregue a Jesus, aceite Ele como único e suficiente Salvador, e aí você vai ver que mesmo nas suas lutas e adversidades, o Senhor tem muita coisa boa para você. Mas continuando, olha o versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldição. Não fica nessa conversa. Não existe outro evangelho a não ser aquele que está aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse. As Escrituras Sagradas, esse é o evangelho de Cristo. Essa é a palavra do Senhor. E nós não precisamos de nenhum adicional a isso. Se não está aqui, nós não precisamos. O que nós precisamos está aqui, porque aí ninguém vai nos convencer. Tanta gente que aí tem uma caminhada longa com Cristo e está sendo persuadido, convencido de muita coisa que não está na Bíblia. Para com essas conversas. Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Aprenda a ouvir o que Deus fala segundo a sua palavra. Se você aprender até a sua comunhão com o Senhor, receber Jesus, você não vai precisar de mais nada. A sua própria caminhada com o Senhor é suficiente para que você seja abençoado. E não é só bênçãos materiais não, ter paz de espírito, ter alegria no coração, ter toda a virtude, o poder de Deus, o Espírito de Deus que habita dentro de você e te faz companhia. Então, versículo 9 agora. E assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. O que a gente precisa é do evangelho. Se vier outro, ainda que seja um anjo, ainda que seja o maior pregador do mundo, ainda que seja o maior missionário, apóstolo, diácono, sei lá que raio que seja,
A gente não precisa disso. A gente precisa das palavras do Senhor. Amém? E aí nós temos lá em 1 Reis, capítulo 13, o exemplo do profeta novo e do profeta velho. 1 Reis, capítulo 13, versículo 18. Não vou ler nem a história toda, porque eu não quero me alongar aqui, mas a gente vai ver esse caso aqui também. 1 Reis, livro dos Reis, capítulo 13, versículo 18. Não deixe se persuadir, não se deixe ser convencido por nada que não esteja no Evangelho. O que nós precisamos é conhecer as Escrituras, é conhecer a palavra, é se dedicar a ela, e aí a gente vai encontrar nela a vida eterna. É isso que o Senhor falou. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 18. Lembra lá do exemplo do profeta novo, do profeta velho? Diz lá: e ele lhe disse, eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Está vendo só? Olha o perigo que nós corremos quando a gente não está firmado no Evangelho de Cristo. Qualquer pessoa vai nos convencer do contrário. Qualquer um que se falar que é de Deus, que fala em nome de Deus, que está dentro de uma igreja e fala um monte de baboseira, se eu não estou firmado no Evangelho, qualquer um vai me enganar. E aí nós temos o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então, para que ficar andando por caminhos tortuosos, ficar ouvindo quem a gente não deve ouvir, fazer a nossa cabeça virar contra o Evangelho, alguns até contra Cristo, sendo que nós temos aqui nas Escrituras toda a direção que nós precisamos. Amém, Jesus? Então, coloque essa palavra no seu coração. Vigie para que ninguém venha te persuadir a mandar com que Jesus seja crucificado e Barrabás seja solto. Ninguém venha te convencer que o errado é certo e o certo é errado. Como hoje, muita na nossa sociedade a gente vê. Tudo que é errado, o pessoal tem como certo. E o que é certo, o pessoal toma como errado. E aquele que fala já é colocado, é taxado também como errado. Vigia com isso. Não deixe com que ninguém venha fazer a sua cabeça. Se Deus te der um entendimento da palavra, guarda ele no seu coração. Fica firmado nele. Se Deus te deu uma promessa, agarre essa promessa. Faça como Jacó, lute com Deus a noite toda. Fica firme na presença do Senhor. E pode ter certeza que o Senhor vai te sustentar. Nada vai mudar essa história. Não tem conversa furada com Jesus. Toda a palavra dele é verdade. Seja aquela que é repreensão, seja aquela que é exortação, seja aquela que é uma promessa, seja aquela que é de vitória, de cura, e aí seja lá qual for, o que o Senhor falou na palavra é verdade, e é disso que nós precisamos. Então o profeta velho falou, um anjo me anunciou, mas o próprio texto mostra que era tudo mentira. Cuidado com quem você tem ouvido. Hoje, com as nossas facilidades de informação, a gente tem muitas vozes falando. E o pastor Caio não é o dono da razão, o missionário não é dono da razão, qualquer outro pregador não é dono da razão, mas se está na palavra de Deus e você tem sentido de Deus, Deus falando ao seu coração, se apega a ela. Amém, Jesus? Porque senão, o povo que recebeu com festa, pediu a crucificação. Você que um dia recebeu Jesus com festa, entregou a sua vida para Jesus, pode um dia também estar querendo, entre aspas, a crucificação de Jesus. Ou então, que Barrabás seja solto. Já pensou isso, pessoal? A gente fala, não, eu nunca faria isso, né? Quem nunca pensou assim quando lê essa passagem? Eu jamais, mas eles foram convencidos. Eles não estavam fazendo aquilo, entre aspas, de vontade própria. Eles foram convencidos de que aquilo era o certo a fazer. E o Senhor estava diante deles, e eles não conseguiam ver a verdade. A mesma coisa acontece hoje. Muitos são enganados por essas vozes que falam em nome de Deus, em nome de anjos, em nome de um monte de coisa, e não tem nada de Deus. E para a gente concluir aqui esse entendimento, João capítulo 15, versículo 7. João 15, 7. Vamos lá, João 15, 7. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Vamos terminar aqui, mas é essa. Continue recebendo Jesus com festa. Não deixa ninguém te persuadir do contrário. Não deixa ninguém fazer a sua cabeça contra o Senhor. Pelo contrário, se apegue com Deus. O que nós precisamos está em Cristo. O que nós precisamos está no Evangelho do Senhor. E aí, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai buscando, a gente vai lendo, tem que ler, tem que meditar, passar tempo com a palavra de Deus, porque aí ninguém vai nos convencer, pessoal, do contrário. Se eu entender o que a Bíblia fala, acabou. Não que eu não vou aprender, ouvir outras pregações, ler livros que ensinam, né, nos dão mais entendimento, não é pecado não, pelo contrário.
mas nós temos que estar aqui na palavra firmado. Então, Evangelho de João 15, versículo 7. Olha o que Jesus falou, bem conhecido para nós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Eu não quero nem falar aqui a respeito do pedir, não. Mas duas coisas que Jesus falou. Se vós estiverdes em mim, então não basta só estar em Cristo, apenas aceitá-lo. Porque ele vai dizer, e as minhas palavras estiverem em vós. Se nós estivermos em Cristo, a nossa vida pertence a Ele, e as palavras dele estiverem no nosso coração, pronto, ninguém vai nos enganar mais. E aí nós vamos continuar recebendo sempre Jesus com festa. Ainda que seja uma palavra dura, mas nós vamos receber aquela palavra com festa, sabendo que o Pai repreende o Filho que o ama, e assim é Deus conosco. Até uma repreensão, mas eu vou receber com festa. Tem gente que vai para a igreja e não gosta de ouvir umas verdades. Não a verdade do homem, não, a verdade do Evangelho. Se o pastor, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, não para machucar de si mesmo, mas pela palavra de Deus tocar na ferida, a pessoa já fica revoltada, se rebela. Não, tem que receber o Senhor com festa. E se aquela palavra está vindo para você, é para tratar suas feridas, para limpar, fechar todas elas, é para ser um bálsamo sobre você, mas também aquelas promessas, o direito, as bênçãos do Senhor e tudo mais que o Senhor tem para nós. Então, duas coisas, está no Senhor e as palavras dele têm que estar em nós. Aí ninguém vai nos enganar. Aí a gente vai estar firmado no Senhor e pode ter certeza que ninguém vai fazer a nossa cabeça, ainda que apareça falando em nome de anjo, falando em nome de santo, em nome de sei lá mal que raio que seja, mas aí a gente vai estar firmado no Senhor. Vamos voltar lá para Mateus 27, para a gente encerrar, não quero me alongar não, mas bem simples mesmo, por isso que eu comentei, é só para a gente compartilhar da palavra. Lógico, tem muita gente também que não é da igreja do Taboão, mas vai ficar gravado e que possa ajudar muita gente aí essa palavra, não só hoje, mas os outros dias também. E aos irmãos da igreja aí, que Deus abençoe vocês. Vamos ficar firme no Senhor, continue buscando a Deus, enquanto a gente não tem os cultos presenciais, mas tem os cultos online com missionário, tem a HIT, tem tudo aí, palavra não está faltando, o que está faltando é a gente tomar juízo na cabeça e não deixar ninguém ficar fazendo a nossa cabeça. Por isso a gente tem que estar firmado. Então vamos lá, para a gente encerrar aqui. Mateus 27, 20. Mas os príncipes dos sacerdotes, os cabeção lá, os religiosos da época, e os anciãos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes, qual desses dois creis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. E disse-lhe Pilatos, e o que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Quem diria que a multidão que festejava a vinda de Cristo, receber Cristo em Jerusalém, Hosana, Hosana, era a multidão agora que estava crucificando a Jesus. Então nós temos que vigiar com isso, meus irmãos. Fica firme no Senhor, fica firmado na palavra, cuidado com tudo que você ouve. Não existe outro evangelho a não ser o de Cristo. Se o Senhor ensina sobre cura, sobre prosperidade, sobre principalmente salvação, perdão de pecados, se Ele diz sobre a respeito de família, casamento, tudo, aí você engloba tudo que diz a palavra, fica firme nessas palavras, aprenda. Quem não tem muito entendimento, leia a Bíblia, vai lendo aos pouquinhos, vai aprendendo, porque aí ninguém vai fazer com que você crucifique Jesus. Se perguntasse para aquela multidão antes, se eles queriam que crucificasse Jesus, eu creio que eles falariam que não. Mas porque eles foram convencidos do contrário, deram ouvidos a quem não tinha que ouvir, aí acabou. Mandaram crucificar Jesus, e a história a gente já sabe. Faz parte, Jesus, já sabia que isso ia acontecer, mas porque a multidão estava lá gritando. Que você não seja um da multidão. Que você seja aquele que vai ficar firme por toda a eternidade até que Cristo volte. Seja no tempo qual for, no momento qual for, e até isso, nós não temos que ter medo da morte, nós temos que estar preparados no Senhor. A gente não tem que temer. Paulo, lembra que Paulo diz, por isso que a gente tem que ficar na palavra, pessoal, não deixar ninguém mudar a nossa cabeça. Paulo diz, se eu ficar na terra é bom, tá tudo certo, mas se eu partir é lucro. Incomparavelmente melhor é estar com Cristo, é o que nós temos que entender. Rapaz, se eu estou convencido de quem é Jesus para mim, seja aqui na terra, seja na hora da partida, eu sei que o Senhor está comigo, nada vai mudar isso. Eu não vou temer, não vou me entregar, não vou ficar achando isso, achando aquilo, eu vou achar o que a palavra diz. O justo não vive de vício, o justo vive pela fé.
Não é que a gente seja super-herói, não é que a gente esteja dentro de uma bolha, nada disso. Mas é porque a gente está no Evangelho, e o Evangelho é crer. O Evangelho é fé, é você crer no invisível, é crer no impossível, é invocar o nome do Senhor e ser salvo, e ver o Senhor operando de todas as maneiras e da forma que Ele acha que assim tem que ser. Amém, Jesus? Então, essa é a nossa palavra de hoje, queria compartilhar com vocês. Hoje, domingo de Ramos, né? Então, fica com essa mensagem. Assim como o povo recebeu Jesus, que não seja só agora, na Semana Santa. Que você não venha refletir, não venha se examinar, não venha ficar pensando só num dia comemorativo, como muitos fazem no Natal também, né? Aí fala que não pode mais fazer errado, que tem não sei o quê, pedir perdão para todo mundo e só faz no Natal. A mesma coisa Semana Santa, né? Então, que não seja apenas agora, seja para todo sempre. E se a gente estiver firmado, ninguém vai fazer a nossa cabeça. Guarda isso. Desculpa, volto a dizer, ser repetitivo, mas que eu quero que isso fique no seu coração. Guarda isso. Não deixe com que ninguém venha te persuadir contra Jesus. E como que é Jesus? A palavra. Seja ela o que for. Se está na palavra, não deixe ninguém te convencer do contrário. Fica firme. Mas pastor, o mundo está virando de ponta cabeça. Deixa virar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso não quer dizer que a gente está dentro de uma bolha. A gente está no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Nós não estamos dentro de uma bolha, não. Nós passamos pelas aflições, pelas dificuldades da vida, mas no Senhor nós temos o descanso. No Senhor nós temos a fé. No Senhor a gente sabe que nós estamos no lucro, que viver para nós é Cristo. Amém, Jesus? Então, essa é a nossa palavra. Deixa eu parar por aqui, que eu creio que já deu para entender. E eu não quero falar de mim mesmo, não quero ficar enchendo linguiça aqui, não. Eu quero só passar aquilo que estava no meu coração. Porque eu não tenho feito muitas lives aí, mas estava me incomodando de fazer alguma live, não sabia nem o que eu ia fazer, e aí veio essa palavra no meu coração, e nenhuma novidade, o que eu estou pregando aqui não é nenhuma revelação nova, não é nada, entre aspas, fantástico, é o arroz com feijão, e é isso que a gente precisa, não que Deus não dê revelações grandes, revelações novas, mas são palavras que a gente precisa guardar do nosso coração. Lembra lá que Paulo disse para Gálatas, por que vocês se desviaram tão rápido? Rapaz, vocês mal começaram a servir, já estão desviando. Pessoal, a gente não pode cair nesse erro. Amém? Então, essa é a nossa palavra. Não deixa nada mudar a sua cabeça. Mas eu vi escândalo, mas eu vi problema, mas eu vi... mas eu estou passando por um monte de luta. Problema de cada um. A gente tem luta. Cada um tem a sua luta. E a gente tem que aprender a se apegar com Deus para enfrentar as nossas lutas. Amém? Deixa eu mandar uns abraços aqui para vocês que estão na live. Que Deus abençoe. Irmão Zenai, já mandei. Irmã Chile, Dona Fátima... Irmã Neide, irmão Roberto, irmã Beth, irmã Pina, irmão Hélio, a irmã Ivone, Maria Passos, Ademilde, William Cebolinha, o pessoal de Cuiabá aí, meu pai, minha mãe, que Deus abençoe vocês. Irmã Fabiana, minha esposa, o Gui, irmã Cláudia, irmão Alex, aí os irmãos de todo mundo, que Deus abençoe. E medita mais, pessoal, eu estou sendo bem simples aqui, porque eu só queria comentar com vocês, até para a gente se aproximar um pouquinho aqui, a gente poder compartilhar alguma coisa vinda do Senhor, e tem uns cultos aí com missionário, por isso que eu não estou fazendo muitas lives. Eu vou começar a fazer algumas lives aí, eu vou falar com vocês, todo mundo aqui não só da igreja, mas aqui do Instagram, e a gente vai fazer 11 dias de lives aí, já está tudo preparado as palavras, e eu creio que vai ser uma bênção também, que nós vamos estudar Mateus 4, então já fica o convite aí do dia 1/4 de abril ao dia 11 de abril, nós vamos ter todo dia live às 7h07 da manhã, depois vai ficar salvo, se não conseguir assistir de manhã, assiste depois, se quiser também, se não quiser, e aí depois você vê o que você faz então, tá bom, meus irmãos? E que Deus abençoe vocês, saudade aí de nós estarmos reunidos, mas vamos passar um pouquinho esses dias aí, vamos continuar orando a Deus. O pessoal aí já está querendo mudar os decretos aí para voltar a ter culto presencial, o pessoal não, né? Os cristãos estão lutando lá no meio político, para voltar a ter as reuniões, nem que seja do jeito que estava tendo, com distanciamento, tudo certinho, com todo cuidado, que a gente precisa ter esse cuidado. E aí vamos ver se até esses dias agora de feriado aí depois já passa e a gente volta até antes, tá bom? Mas então já deixo o convite para vocês aí, que Deus abençoe, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, vigiar e orar, tem que vigiar também, não ficar brincando com a sorte, não tentar Deus. E até isso, viu, pessoal? Cuidado aí com o que vocês ouvem dessas notícias aí, porque tem que vigiar com tudo, tá bom?
Que Deus abençoe, vocês fiquem na paz, qualquer coisa estamos à disposição aqui, vocês tenham contato aí também. E aí a gente vai se falando, todos, tanto os irmãos da igreja, os familiares aí que estão participando da live. O principal já foi, que é a palavra, e é isso que importa, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até, se a gente não fizer antes, até o dia 1º, do dia 1 do 4 ao dia 11 do 4, todo dia 7 e 7 da manhã, a gente vai fazer uma live aí com base em Mateus 4, as 11 lições da tentação de Jesus no deserto, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe, ótima noite, uma ótima semana, que Deus abençoe vocês, nosso mês está terminando, o outro vai começar, e que venha um mês muito abençoado aí, em nome de Jesus, sempre crendo nos milagres do Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos crer e o Senhor vai nos guardar. Tchau, Deus abençoe, boa noite, bom descanso e até as próximas aí.